Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o Lucas entrar aí pra gente começar o nosso papo. Nosso convidado hoje é o Lucas, um adolescente autista. Daqui a pouco a gente vai conhecer a história dele. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, gente que tá entrando. Esse mesmo instituto promoveu várias lives aí, que é o mês de conscientização do autismo. E vamos dar a sequência hoje com uma participação especial do Lucas. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, ele tem muita coisa para contar para nós. Aguardar um pouquinho, ele está chegando aí. Um super boa noite aí pro pessoal que está chegando. Já mandei um convite para o Lucas, vamos ver para ele aceitar para participar. Olá, Oi, Lucas, tudo bem com você? tudo bem contigo? Eu tô bem, graças a Deus, nessa linda noite de quinta-feira. Que bom, a gente está bem feliz que você aceitou nosso convite. Não, eu que agradeço por ter aceitado fazer live com a senhora. Tá bom, muito obrigada, a gente fica bem feliz. Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar, daí a gente já vai começar, tá, Lucas? Tá, Participou de bastante lives esse mês, né? sim, Uhum. Eu acompanhei um pouco a tua página, vi que teve bastante live. Isso é muito bom, né? sim. Uhum. Então, assim, depois, Lucas, a gente vai compartilhar a live, daí o pessoal também já pode depois assistir também, né? Vocês... Alô? Acessa alguma coisa? Deu uma travada, não sei se é a tua ou é a minha internet. Acho que é a minha. Tá, não tem problema. A gente vai, qualquer coisa a gente repete e vai pedindo novamente, tá? Eu Ah, tava comen- eu tava comentando que a gente vai compartilhar a live depois, tá? a pergunta, a minha câmera tá torta? Ah, não, não estaria torta, não tá bom assim. Ah, tá, Pra mim obrigado. tá bom. Aham. Então, Lucas, eu vou fazer uma apresentação do Instituto para você conhecer, porque na verdade a gente não se falou, né? A gente só se falou por mensagem. Para você conhecer um pouquinho de nós, depois você vai contar de você, pode ser? Pode. Tá. Então, meu nome é Marta, eu sou mãe do Henrique, hoje ele tem o diagnóstico de TDAH, tá? Eu faço parte do Instituto AIOU, que é essa página onde a gente está fazendo a live. O que que é o Instituto? Ele é um grupo de pais de crianças com várias deficiências, transtornos e síndromes, e o trabalho do Instituto é fazer uma conscientização para a sociedade, para a gente ajudar as famílias a conversar, buscar profissionais, né? É um grupo de apoio para a gente também fazer divulgações de palestras, né? Enfim, formar a sociedade sobre diversos temas na questão da inclusão, tá? Agora eu quero que você se apresente, que você, da onde você é, que eu sou do Rio Grande do Sul, né? O Instituto é da cidade de Sananduva, a sede é Sananduva, tá? Nós abrangemos vários municípios da nossa região e eu quero que você fale da onde você mora, quem você é.
Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marta. Meu nome é Lucas Oliveira Romualdo. Eu tenho 15 anos. Eu moro em São Paulo, capital. Eu tenho 15 anos. Eu estou cursando o primeiro ano médio do colegial. Eu estudo numa escola pública, mas tudo bem. Sim. Eu sou o criador do Guaxinim e também sou o criador da página do Instagram Cartoon Lucas. Quem não me segue aí, quem tá aí, Eu sigo. aí eu constituto, na verdade. Deu uma cortada, Lucas, não consegui entender no final. Ai, caramba. Quem não me segue, né? Também sigam aí eu constituto e é Uhum. isso mesmo. Tá, tudo bem. Sim, então o que acontece? O Lucas, assim, eu sigo várias páginas nas redes sociais para a gente contar um pouquinho de como que aconteceu, né, Lucas, que a gente se conheceu aí pelas redes sociais, né? Eu sigo várias páginas e o Lucas começou a me seguir no Instagram. E eu fui procurar o perfil dele para ver quem que era o Lucas, né? Então eu descobri que ele era um adolescente autista, né? Então eu gostaria de conhecer um pouco da história de vocês, as pessoas que estão aqui Marta, conosco. Marta, Oi. eu sei que não é próprio, mas eu fiz uma ou duas questões para a senhora também responder, tudo bem? Para a senhora? Sim, sim, não tem problema. Você responde o que você quiser, tá bom? Não, eu quero perguntar. Ah, tá, sim, pode perguntar, então. Fica à vontade. Quando esse Instituto IAU foi fundado? Por exemplo, que pessoa teve essa ideia? E como está no hoje em dia? Ah, tá. Tudo bem. O Instituto, ele é novinho, ele faz pouco tempo que foi fundado. Ele foi fundado em 2018, tá? Faz 3 anos. E foi um grupo de pais que sentiu a necessidade de conversar sobre os seus filhos. Tinha um pai que tinha um filho autista, tinha mais uma mãe que tinha uma filha autista, depois uma outra mãe que tinha um filho com síndrome de Down. E se sentiu uma necessidade de conversar sobre esse tema, porque é um quando a gente tem filhos assim com um transtorno, uma deficiência, a gente às vezes quer conversar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? Então ele foi fundado, foi com esse objetivo de no começo para se conversar, fazer reuniões, tá? E hoje a gente continua fazendo esse trabalho. Eu não fui uma das fundadoras, foi outras pessoas. Eu entrei na diretoria o ano passado, mas as pessoas que fundaram o Instituto ainda estão conosco, né? Elas nos ajudam muito, elas continuam nos ajudando a conscientizar. E a gente vem desenvolvendo esse papel agora na pandemia de trazer lives, conteúdos virtuais, porque a gente não consegue fazer reunião presencial, sabe, com os pais. Então a gente está fazendo dessa forma. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu, na verdade falou mais um pouco. Eu gosto de coisas de instituto. Eu nunca conheci, tipo, eu nunca fui em um, mas eu gosto desse tipo de coisa, né? De pais que se juntam para falar sobre uma coisa específica para ajudar essa causa. Eu acho muito bonito essas ações desses pais. E outra pergunta, quando a senhora entrou, nesse instituto, como foi isso? Como eles te descobriram? Se foi pela internet, se foi pessoalmente? Como é que foi? Ah, sim. Eu descobri o Instituto, né? Eu não entrei no começo, eu entrei depois. As redes sociais começaram a divulgar, né, esse Instituto. E como eu senti a necessidade também de conversar com outras pessoas, eu procurei eles, né? E eles me acolheram, né? E então eu entrei, né, no Instituto e eles me acolheram, eles me ajudaram muito. Lá a gente troca muitas informações de profissionais. Por exemplo, não gostou por exemplo, não tá gostando, por exemplo, do atendimento num acompanhamento médico, né? Ah, eu preciso uma indicação no médico, eu preciso uma indicação num psicólogo.
né? Então lá, às vezes a gente se ajuda muito, sabe? A gente se troca nomes de profissionais para a gente se ajudar, porque às vezes o que deu certo para mim pode ser que não deu certo para outra pessoa e assim por diante. Então, na verdade, a gente se ajuda muito, a gente troca muita informação e a gente faz divulgações, tipo na data do autismo, a gente divulga matérias no jornal, nas redes sociais, a gente participa de programa de rádio, a Ô, gente está Marta, fazendo as pode voltar um lives. pouco atrás, que travou. Ah, tá. A gente estava comentando contigo que a gente faz divulgação em jornais, rádios, nas escolas, para a questão da conscientização, principalmente do autismo, né, que a gente tem um número muito grande no grupo, e das outros transtornos de síndrome de Down, né, de TDAH, e outros que tem no nosso grupo ali, que a gente vai sempre ajudando as famílias, né, prestando informação e aí tentando conscientizar a sociedade. Nossa, filosofia agora. Eu entendi filosofia com você agora. E mais uma coisa. Como funciona? Nesse Instituto AEL tem grupos que cuidam de uma causa só? Ou como é que funciona? Por exemplo, um grupo A tem, tipo lá, tô dando exemplo. O grupo A Tá. cuida de pessoas com TDAH, grupo B cuida com transtorno do espectro do autismo e grupo C com síndrome de Down. Como é que funciona? Ah, tá. Na verdade, o nosso grupo assim não tem divisões, tá? A gente conversa, todo mundo se expõe de vários assuntos, né? Por exemplo, o mês passado, no mês de março, a gente tinha a síndrome de Down. Mas a gente tem alguns pais, então assim, não tem grupos assim, dentro do nosso grupo não tem outros grupos, né? Nós somos todo mundo junto tentando entender um pouco de cada transtorno e cada síndrome, tá? O nosso instituto, assim, a gente não tem uma sede, hoje a gente tem uma sala, tá? A gente tem uma sala que a gente está adequando, mas a gente não, a gente está começando, sabe, Lucas? A gente não tem muita coisa, né? A gente não tem um espaço físico assim, com profissionais atendendo ainda. A gente está tentando organizar, tá? A gente tem uma sala na PAI, que ela é emprestada para uma profissional trabalhar, tá? Então a gente está tentando se organizar, porque, como eu te falei, é bem recente, né? 3 anos que foi fundado, então a gente está em passinho de bem devagarinho, tá? Mas tudo está se ajeitando. Como diz o ditado, de pouco em pouco galinha enche o papo. Isso mesmo, isso mesmo, é verdade. A senhora comentou sobre esse tipo de rádio. Como é que funciona o rádio? Para vocês na instituição, como é que funciona o rádio? As participações na rádio? Aham, como é que funciona? Ah, tá. A gente está fazendo as entrevistas agora na pandemia por telefone mesmo, sabe, Lucas? Porque por causa do contato, né? Por causa da Covid, a gente não pode ir na rádio falar, né? Então a gente faz por telefone mesmo, sabe? Mas Nossa, aí a gente marca, por exemplo, marca uma data e um horário e fala sobre um tema específico. Por exemplo, esse mês nós participamos de várias rádios para comentar sobre o autismo, né? O que é importante, o que os pais têm que observar, se tem algum pai que tá com dificuldade de procurar, ver uma dificuldade no filho ali que de repente acha que ele tenha alguma coisa, sabe? Então a gente está sempre divulgando matérias e informações para ajudar esses pais que já têm diagnóstico e os que não têm ainda, tá? Para facilitar um pouco, daí a gente está ali para se ajudar. ainda bem que no mundo tem pessoas que ajudam os mais necessitados. No caso do Instituto, você ajudam as pessoas que não sabem o que fazer com os filhos. Por exemplo, você seria bom para minha mãe quando ela descobriu que eu era autista, por causa que ela já ficou triste por causa que eu era autista. E bem que naquela época você podia ajudar ela. Ah, tá, sim. Essa questão, Lucas, a gente até a gente se acolhe muito, sabe? Porque
existe muita informação, né, sobre o autismo principalmente. Então, assim, hoje até tem bastante conteúdos que se fala, então, assim, a gente tenta esclarecer de uma forma sempre vendo o lado positivo, né? Acho que deu uma travada ali no Lucas, vamos aguardar um pouquinho. Travou, você pode recomeçar tudo de novo, porque travou. Sim. Sim, então eu estava comentando contigo assim que às vezes quando os pais recebem a notícia, muitas vezes é uma notícia que dá um certo choque, né? A pessoa às vezes não consegue absorver aquilo de uma forma positiva, né? Então ela precisa de alguém que acolha ela, que passe uma informação, que ajude o que ela está precisando, daqui a pouco um profissional. Então ali a gente está ali não para fazer julgamento para ninguém, a gente está ali para se ajudar, né, para entender os lados e ajudar as crianças, né? Porque as crianças precisam de muito apoio também, né? A família e a criança, né? Então acho que talvez a sua mãe, quando recebeu, talvez ela sentiu necessidade, não sei, naquele momento, de ter alguma pessoa para conversar, né? Para ter uma pessoa que acolhesse ela naquele momento. Não sei se foi mais ou menos isso. Não, é que assim, é que ela se divorciou, acho que no mesmo tempo que soube que eu era autista, e por causa disso, ela surtou por causa disso. Eu já escutei ela falando pra mim. Me deu mais uma travadinha, gente, vamos aguardar que o Lucas já retorna. Pode continuar, pode continuar. Mas enfim, hoje em dia ela tá bem, graças a Deus. E outra coisa que eu queria te perguntar, agora no instituto, é mais sobre a senhora mesmo, se Uhum. durante o instituto se mudou alguma coisa na sua vida. Por exemplo, se também se esse Covid mudou alguma coisa na sua rotina ou ficou normal. Como é que foi isso? Ah, sim. O Instituto, eu sempre falo que ele é uma segunda família para mim, porque eu pude ter uma outra percepção de muitas coisas, principalmente na questão do autismo, né? Que para mim também, a questão da informação que vinha do autismo, para mim, era bem diferente do que a gente vê, né? Então, assim, a gente escuta muito o relato dos pais, palestras que a gente já teve. Então, assim, o Instituto sempre agregou muito na minha vida. Nesses 2 anos e meio que eu estou dentro do Instituto, eu, eles são, é muito acolhedor lá dentro. A gente fez muitas amizades entre as mães, a gente conversa muito. A questão da pandemia, a gente tinha muitos planos para fazer. Só aguardar o Travou Lucas voltar. de novo. Sim. Sim, quando travar eu espero, daí eu vou retorno. A Tá. questão da pandemia, Lucas, a gente tinha muitos planos para fazer, com os pais, com as crianças, atividades. A gente queria fazer um piquenique, que a gente já fez, que foi muito bom. As crianças brincaram todo mundo junto, foi bem divertido, os pais conversaram bastante, a gente queria fazer novamente, só que daí, por causa da Covid, não deu, né? Então, a gente faz algumas reuniões virtuais, alguma reunião, assim, quando pode, né, que está liberado, a gente se reúne, faz alguma coisa, conversa, né? E tenta sempre conversar mais pelo WhatsApp, né? E fazer as lives para a gente tentar interagir e conhecer as famílias mesmo, né? Porque a gente tem mais de 100 famílias dentro do nosso grupo, então a gente não conhece muito bem nem a história de alguns lá de dentro, né? Porque toda hora tem gente entrando, né, no nosso grupo. Então a gente tem que estar, como a gente não pode mais fazer reunião presencial, isso limita um pouco eu conhecer a família que está entrando, sabe? Então a gente tenta sempre estar conversando para conhecer essas famílias, as crianças, né, para ajudar quando precisa. É, realmente, como eu já disse antes, isso é muito bom no mundo ter institutos que consigam apoiar famílias que precisam, quando, no momento levam um Uhum, choque. Graças a Deus, minha mãe logo se recuperou, né, desse susto que ela uhum, descobriu que eu era autista. Ela foi forte. uhum. Aguardar um pouquinho ali.
Aqui no final, não. Travou um pouquinho. Tá, como eu dizia, a minha mãe pôde ser forte no momento, mas, e até ainda sendo, só que tem muitos pais ainda que não conseguem ser fortes e pensam em coisas horríveis de se fazerem da vida. Então, ainda bem que tem institutos que nem o IOU para ajudar esses pais a Uhum, superarem essas coisas. uhum, E outra coisa, pergunta para a senhora. É, os seus filhos, por exemplo, uhum. eles são neurotípicos ou eles têm autismo, TDAH ou síndrome digital? Ah, sim. Eu tenho três filhos, tá? Eu tenho a minha filha Jéssica, de 21 anos, tá? Ela não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, nada. Eu tenho o Henrique, que ele tem o diagnóstico de TDAH, tá? E a Heloísa, que tem 2 anos, tá? A Heloísa, ela também não tem nem... É que ela é muito pequena ainda, mas pelo que a gente percebe, a princípio ela não tem nada, assim, né, de tipo um transtorno, alguma coisa, ela não tem, né? O Henrique, a gente está passando por um processo de... Como ele já tem 9 anos, teve algumas avaliações que foram feitas lá atrás, quando ele tinha 4 anos, tá? Então, eu ainda estou em processo de fazer novas avaliações, porque ele está com dificuldades na escola, sabe, Lucas? Então, eu tô reavaliando algumas coisas. O Henrique tem coisas sensoriais também, que ele já carregava ainda desde pequeno. Ele tem essa questão da socialização um pouco, que ele não... Ele fica um pouco mais preservado, tá? Então, a gente está fazendo toda uma reavaliação novamente, tá? Disso aí. Não se descarta nada, enfim, sabe? Porque ele está crescendo, ele mudou bastante de quando ele era mais pequeno. Ele teve um... Quando ele era mais pequeno, ele era mais agressivo. Ele passou por um processo de agressividade também. E ele evoluiu bastante, sabe? Só que agora, como ele está na fase da alfabetização, tem ainda algumas coisas que eu preciso conversar com os médicos e com os profissionais para a gente tentar ver se daqui a pouco até não muda alguma coisa dentro do diagnóstico dele, né? Eu tenho que conversar com os médicos, né, para ver. Tô devagarinho, né? Tô buscando outros profissionais também, porque eu já procurei alguns, né? Tenho o laudo de alguns que eu já levei ele, mas assim, já estou procurando outros que me indicaram melhores também, outros profissionais. Alguns eu vou ficar com os mesmos que eu tô levando ele, porém alguns acho que eu vou ter que trocar, sabe? E é isso que o Instituto faz muito. A gente se troca muitas ideias, sabe, de profissionais. E às vezes, é que nem eu te falei, às vezes eu levo em um, para mim, às vezes não deu certo, mas para outra mãe pode ser que deu, sabe? Então a gente está sempre tentando ajudar as crianças, né? E a gente se preocupa muito com a questão da evolução, do tratamento da criança, né? Sim, eu conheço a TDAH muito bem, realmente, por causa que a Uhum, minha mãe desconfia que ela tem TDAH, por causa que, uhum, como ela já me disse muitas vezes, que durante a infância dela, principalmente, ela não conseguia prestar atenção nas aulas. Até hoje, quando eu tenho aula online, hoje em dia, né, uhum, pelo celular, pelo Google Meet. A minha mãe às vezes sente dor de cabeça quando o professor ou a professora fala de química, física, ela não consegue, uhum, ela não aguenta e vai para outro cômodo da casa por causa que a cabeça dela, como ela diz, que dói a cabeça dela. ah, E sim. eu conheço essa parte dele também por causa que ela não prestava atenção nas aulas também, mas Uhum, hoje em dia ela tá melhor, tá melhor, por causa que ela já é adulta, mas acho que ela ainda não superou essa parte de escola. Acho que ela ainda não superou. E uhum, ela já me disse que ela deixou quinto ou sexto ano da escola. Ela deixou. uhum, Por causa que ela não estava aguentando. Também era naquela época, né? E os meus avós, meu avô e minha avó,
Eles não ligavam pra ela. Claro, ligavam sim, quer dizer. Só que não davam, como dizer, tanta atenção pra ela. Nunca diziam pra ela, vamos, minha filha, você consegue em tudo que você quiser na sua vida, é só você se esforçar. Eles nunca, ela diz que eles nunca fizeram isso com ela, nunca incentivaram ela a fazer isso, porque ela era a caçula dos meus tios, era a irmã mais nova, e ele parece que eles viam ela como nada na vida. Mas eu posso estar exagerando, e acho que eu tô, mas no meu ponto de vista é esse mesmo. Talvez não Uhum. seja assim por causa que meus avós não incentivaram ela a nada. Então isso pode mudar realmente a personalidade da pessoa. E isso é muito triste hoje em dia. E como aqui, ó, o livro do Dr. Alas aqui, ó, eu tenho Hum. ele. Essa coisa do Dr. Alas, Eu não conheço, Lucas. Desculpa, não conheço esse livro, sinceramente. Ele é. Que livro é esse? se chama O Big Bang, a Teoria da Mente Autista. Ele foi publicado, né, pelo meu amigo Dr. André Alas, que é muito amigo meu. Aham. Travou de novo. Mas aqui está dizendo aqui Uhum. um montão de coisa sobre TDAH, autismo. Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Ah, aqui, ó. Isso aqui tem muito TDAH. É, é, eu vou lendo aqui. Você poderia dizer se o seu filho ou outra pessoa que você conheça tenha isso? Peraí. Primeiro sintoma do TDAH: desatenção. Número A. Uhum. Letra A. Muitas vezes deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou durante outras atividades. Ele faz isso ou ele já fez isso? Sim, ele tem. Ele tem muita desatenção. Ele esquece completamente. Inclusive, ele tem que ter rotina. Ele tem uma rotina na parede, inclusive até para ler, tipo, por exemplo, assim, se passar batido, ele não lembra de escovar os dentes, por exemplo, sabe? Às vezes até tomar banho. Então, tipo assim, que nem agora ele tem uma rotina organizada, sabe? Então ele já sabe que ele tem que ir. Mas se ele ficar muito tempo sem olhar para aquela rotina, tem muita coisa que passa batido. Ele não passa para ele despercebido, sabe? Ele não vai lembrar que ele tem que fazer. Ele vai lembrar das coisas que ele gosta de fazer. Mas essas coisas, às vezes, que são simples para, por exemplo, para mim, para ele é mais difícil, sabe? Então eu tenho um quadro para ele na parede com toda a rotina feita, assim, tomar café, escovar os dentes, ler um livro, estudar tabuada, almoçar. E daí ele vai colocando lá umas figurinhas, né, em cada ponto que ele vai fazendo, e assim ele consegue se organizar. Então agora ele já sabe, ele tem aquele cronograma, algumas ele já decorou a sequência, sabe? Ele já sabe como é que tem que fazer para ele conseguir se organizar. Aham, realmente, esse TDAH tem muito nisso. Minha mãe, eu sei que Uhum. ela tem isso também, por causa que ela já me disse. Letra B. Muitas vezes tem dificuldade de manter a atenção em tarefas e atividades lúdicas. Por exemplo, tem dificuldade de permanecer focado durante palestras, aulas ou conversas ou leitura longa. Sim, ele, por exemplo, se ele está fazendo uma atividade da escola e tiver um barulho lá fora, ele fica prestando atenção no barulho lá fora, ele não está nem aí para a aula, ele fica prestando atenção lá fora. Ele tira totalmente o foco dele. Esses dias na escola, tinha uma questão ali que os colegas dele estavam escrevendo no chat, sabe? Que ele tem aula remota, né? Aula no computador. E os colegas começaram a conversar e a professora explicando e ele estava prestando atenção na conversa. Ele não estava prestando atenção na prof. Então aquilo lá tira muita atenção dele, sabe? Tem alguns pontos que tira atenção, então ele tem que estar. Não pode ter estímulos de outras coisas para ele. Ele tem que estar fazendo aquilo lá sem ninguém interferindo com barulho de televisão, um barulho de rádio lá fora, um cachorro acuando lá fora. Isso tira a atenção dele, sabe? Ah,
Sim, realmente eu vejo isso bastante, principalmente acho que a única pessoa que eu conheço que tem TDAH mais perto de mim, acho que é minha mãe, mas a gente não tem o diagnóstico para provar. Então, letra C. Muitas vezes parece não escutar quando lhe dirige a palavra. Por exemplo, a mente parece devagar, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Sim, a distração é bem constante, né? Ele tem que estar bem focado, porque senão ele não vai conseguir fazer as atividades dele. Inclusive, ele toma remédio, Lucas. Ele tem que tomar medicação para poder se concentrar. Tem algumas atividades, às vezes, que ele não toma medicação, porque ele até consegue fazer sem, sabe? Mas ele toma a medicação, ele toma Ritalina, né? Sim, e tem mais aqui, mas a última aqui. E letra D. Tá. Muitas vezes não segue instruções e não termina tarefas domésticas, escolares ou no local de trabalho. Por exemplo, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e é facilmente desviado. Uhum. É, às vezes ele não consegue concluir as coisas. Ele começa uma coisa e não termina. Ele tá tomando café, ele já não leva as coisas na pia, sabe? Ele ele deixa as coisas pela metade, ou quer terminar muito rápido, sabe? Ele tá fazendo o tema, às vezes ele quer fazer muito rápido. Não capricha um pouco na letra, essas coisas, sabe? Então a gente tem que sempre conversar com ele, para ele dar uma caprichadinha, essas coisas, sabe? Última pergunta aqui que eu quero falar para você que não estou mais com o livro. Tá. Você comentou que tinha uma filha mais velha. Os seus outros filhos, eles ajudam, eles apoiam o Henrique em tudo? Assim, a minha filha mais velha me ajuda em tudo. Ela é uma segunda mãe para ele. Ela me ajuda um monte, ela pesquisa muito sobre o TDAH. Inclusive, ela está se formando na faculdade como professora e o tema do TCC dela vai ser sobre TDAH. Ela está estudando já para fazer sobre o tema e ela me ajuda bastante. Eu tenho que ter uma pessoa junto que entenda e que me ajude diariamente, porque essas questões aí da rotina, de como você. O Henrique tem muito assim da abordagem, Travou. acho que travou um pouquinho. O Henrique tem muito a questão da abordagem, assim, como você chega nele para conversar, para você pedir alguma coisa. Se você chegar muito brusco com ele ou exigindo demais, ele às vezes ele trava, ele não vai conseguir fazer. Então você tem que chegar com jeito, pedir com jeito, ele faz. Então, assim, tu tem que saber um pouco assim do perfil dele para você conseguir com que ele faça as coisas, sabe? Tu não pode ficar impedindo de ser muito enérgica em muitas horas, porque senão ele chora, sabe? Ele tem crises de choro. Às vezes crises de choro no sentido assim, quando ele não consegue fazer as coisas, sabe, Lucas? Ele se sente muito frustrado. Então ele chora, tá? Então a gente tem que cuidar como pede as coisas para ele. E se ele errar, a gente não pode ficar criticando ele, porque senão ele fica sempre se sentindo incapaz de fazer as coisas. Então a minha filha me ajuda muito nisso, sabe? Ela tem muita paciência também para ajudar nesse processo e para mim isso é muito bom. Lucas, como é que foi o teu desenvolvimento na questão da... Ah, tá. Eu tenho mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer algumas para ti. Oi? Tem mais alguma pergunta para fazer para mim por enquanto? Senão a gente dá uma sequência ali nas tuas. Não, já terminei já. Ah, tá. Porque depois a gente pode fazer outras para a gente trocar ou colocar algumas perguntas, aquelas que nós tinha combinado de você responder um pouco. Depois, se tiver mais perguntas, a gente vai fazendo, pode ser? Pode? Uhum. Lucas, como é que foi a questão da tua infância, assim, você tem, assim, como é que foi, assim, para você e para tua mãe quando você era pequeno, assim, o que que a tua mãe percebia, se tinha alguma coisa que ela percebia de diferença até vocês chegarem no diagnóstico? Só uma observação. Você disse que o seu filho chora muito às vezes quando
fazer uma crítica com ele, é, isso é muito triste de ver. Uma criança chorando em TDAH, eu acho isso muito triste. Uhum. Tem que ter paciência, né, Lucas? Porque assim, a questão do TDAH, ele tem muita questão da frustração, né? Então, se você colocar a criança muito para baixo, ela trava, sabe? Ele chora muito. Ele chora dizendo assim: eu não sei ler, eu não sei fazer, sabe? Ele se sente com sentimento para baixo, sabe? De baixa autoestima. Então, tem que ter muita paciência, sabe? Tu tem que saber conversar muito bem com ele, né? Para ele sempre se sentir motivado. É, eu também faria isso se fosse meu amigo, né, esse Henrique. Mas tudo bem. Você perguntou uma coisa pra mim. O que foi? O que era? Na questão da tua infância, como é que foi, Lucas? Assim, como é que a tua mãe percebia alguma coisa, alguma dificuldade, se você tinha alguma dificuldade, algum, por exemplo, se você já demonstrava alguma coisa de autismo na tua infância, quando você era mais pequeno? Ah, tá. Na minha, inf- no meu ponto de vista, é, uma infância, no meu ponto de vista, minha infância foi normal, né? Mas para as crianças que eram neurotípicas, eu era diferente. Também, a minha mãe também mexia um pouco também, mas ela continuava não prestando muita atenção nisso. Ela só foi prestando atenção cada vez quando eu crescia mais e mais. Aí, quando eu cheguei aos 3 anos, eu descobri meu diagnóstico. Mas, assim, como, por exemplo, como até hoje, eu ainda não entendo muitas metáforas, piadas, e Deu uma isso é cortada, chato às Lucas. vezes. Oi? Deu uma cortada e teu volume tá um pouquinho baixo. O seu também tá, o volume tá um pouco baixo também. É? Deixa eu ver se é o meu aqui, peraí. E abaixou demais o volume. Tá, agora acho que deu certo. Tá. Uhum. Por exemplo, eu me lembro que foi numa prova que eu fiz bimestral de história e estava perguntando o que significa Santo do Paoco. Eu não me lembro o que era Santo do Paoco, por causa que eu nunca tinha visto esse ator da minha vida, eu nunca ouvi falar dele. Essa expressão. Então, oi? Essa expressão você não conhecia. Não, isso áudio está muito baixo. E tá mesmo. Deixa eu ver. Eu também tô com dificuldade de te ouvir aqui, só um pouquinho. Melhorou agora, Lucas? Oi? Melhorou? Ainda não. Na verdade, eu não tinha mexido no áudio. Estou dizendo que é o seu. Tenta ver se não é o teu que tá um pouquinho baixo, faz favor. Não, deixa eu ver. O meu tá no máximo, o meu O áudio. meu também tá o meu também tá no máximo. Mas pode continuar falando, eu consigo te ouvir. Tá. Aí, quando chegou nessa prova de história, teve uma questão sobre o Santo Paulo. E eu não entendi Uhum. aquela expressão. Eu já acho que já tinha escutado essa expressão antes, mas eu nunca tinha prestado atenção nela ou em outros lugares. Aí eu escrevi lá embaixo. Significa uma pessoa que é muito boa. Só que eu errei.
E por causa disso, minha nota foi boa, ficou na média, só que eu, eu acho que eu reclamei na diretoria por causa disso, e eu também mostrei meu diagnóstico para ela e tal. Só que ainda não me lembro o que aconteceu depois, eu não me lembro. Eu só me lembro até isso. Acho que eles relevaram a prova para mim. Uhum. Por causa que, pelo menos, não tiraram nenhum ponto meu, nem nada. Mas, continuando. A minha mãe sempre me disse que eu sempre tive rotina. E isso é realmente verdade. Por causa que, em toda a minha vida, eu sempre tive uma rotina. Tanto que, às vezes, eu colocava na geladeira a minha rotina. Mas, normalmente, mas essas rotinas sempre vieram depois da escola, por causa que eu ainda estudo de manhã. Essa rotina sempre veio depois da escola. Quando eu chegava da escola, eu não tirava nem a minha roupa, eu só chegava em casa, eu tirava meus materiais da mochila e já fazia atividade de lição de casa, quando eu tinha. Eu fazia isso, Uhum. eu usava o banheiro, né? E tomava banho, depois eu almoçava, depois eu assistia televisão ou lia um livro ou gibi, por causa que lá atrás eu não tinha celular. Só me deram celular muitos anos depois. Então, graças a Deus que eu tenho celular, por causa que é estranho que eu nunca senti muita falta de um celular na minha vida. Eu nunca senti. Eu não sentia por causa que eu usava da minha mãe. E esse celular que eu estou usando agora, que eu tenho aqui é meu, é de segunda mão, é da minha tia, que ela me deu. Aí eu senti muito, mas muito alívio, por causa que eu finalmente tinha um celular chamado para chamar de meu. Aí eu fiquei, nossa, que bom que tem um celular. Mas enfim, depois disso eu jantava e eu já dormia cedo. É, e foi sempre assim mesmo. E eu não era muito de brincar na rua, claro, Lucas, alguma. Oi. como é que foi assim a questão da escola para ti na tua alfabetização? Você tinha dificuldades na escola ou você conseguia sempre dar conta assim, mais ou menos do conteúdo? Você chegou a ter algum monitor para te acompanhar em sala de aula ou não precisou? Mas ainda não terminei de ler. Mas ainda não terminei de falar ainda o que eu tinha para falar. Ah, tá, desculpe. Não, tudo bem. Sim, Tá. eu nunca fui de brincar na rua, eu sempre fui uma pessoa caseira, por causa que esse Tá. Covid-19 não mudou exatamente minha rotina, não mudou muito, mas de um lado mudou, outro não, por causa que mudou meu lado social, mas social com as pessoas, minhas terapias, etc. Mas dentro de casa não mudou nada. É, Uhum. é, e, mas agora eu terminei. Desculpa, eu achei que você tinha terminado, tá? Não foi por mal, tá? Tudo bem. Quando você começou lá, quando você era mais pequeno, a tua mãe te falou, não sei se você lembra já, naquele período, você teve dificuldades na tua alfabetização para ler, escrever? Você precisou de apoio para isso? Olha só, quem acho que pode responder isso melhor para a senhora é minha mãe. Mas pelo que eu me lembro, eu não lembro de ter tanta dificuldade de aprender a ler e escrever. Escrever eu aprendi em casa, por causa que a minha mãe me ensinou a escrever. Escrevendo Uhum, começando pelo meu nome e uma assinatura minha, quando eu assinar alguma coisa, não ficar só escrevendo o meu nome, mas sim uma assinatura minha. uhum. E assim, eu não me lembro de ter exatamente tanto trabalho assim para escrever ou outras coisas,
Mas uma coisa que eu era realmente melhor e a minha escritura era desenho. Como eu gostava de desenhar. Realmente ainda gosto, amo desenhar ainda. Só que realmente está melhor do que quando eu era criança. Como eu vou dizer assim? Os meus desenhos, antigamente, eu só desenhava pauzinhos assim quando tinha que ser gente. Quando era animais ou personagens clássicos, tipo dos Looney Tunes ou da Disney, eu desenhava muito magrinhos, ou às vezes eram gordos assim demais. Eu só desenhava tipo uma, como vou dizer, uma pedra como corpo. Depois eu fazia dois pauzinhos assim na pedra. Depois eu fazia o pé do personagem. Mas varia de que personagem que tá falando. Depois eu fazia a cauda dele. As mãos eu sempre fazia o corpo assim, as mãos sempre assim. A cabeça era praticamente uma coisa normal de se fazer. E a boca sempre era um focinho grande com a boca assim, ó. Às vezes também eram dois pauzinhos grandes dessa vez. Mas era meu jeito de desenhar as coisas, etc., em volta de mim. E por falar em desenho, eu sempre desenhei coisas aleatórias, né? Tanto é que no dia que eu fiz terapia, a terapeuta falava pra minha mãe que eu tinha um mundo só meu, etc., que tinha personagens que eu inventei. E eu realmente já fiz isso, já desenhei muitas vezes esse mundo imaginário meu. Mas é por causa que eu peguei inspiração em um desenho antigo dos Looney Tunes que era um curto, mostrava os personagens em um mundo aleatório, que tudo, como vou dizer, era estranho e idiota, mas eu sempre gostei de desenhar. Melhor do que foi, isso foi melhor do que a minha alfabetização, por causa que como o meu desenho ele foi se aprimorando, se aprimorando. Aí parece que quando eu descobri o autismo, parece que meu desenho se aprimorou cada vez mais. E isso foi muito legal. Uhum. Posso te fazer outra pergunta? Pode. Você fez alguma terapia quando era mais pequeno, ou você faz até hoje alguma coisa que você precise? Hum, quer dizer, eu ainda faço terapias. Eu fiz terapias, na verdade, dos seis até hoje, desde os 6 anos de idade. E mesmo assim, só fui descobrir o autismo. Deixa eu ver. Depois, só depois de 7 anos depois que eu descobri o autismo. 7 anos depois. E isso, para mim, foi. Acho que se eu descobrisse que eu era autista antes, quando tinha 6 anos, eu acho que ia ser uma tortura para mim ficar tanto tempo falando, ai, por que essa pessoa não fala para mim que eu sou autista? Por causa que eu falo para ela, mas ela não acredita, e blá, 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 blá. Essas coisas assim. E assim, e hoje em dia eu realmente estou sem terapias por causa da pandemia. Coronavírus é chato, expulsou todos os minhas terapias que eu tinha hoje. Eu fazia ecoterapia e só fui um dia só em terapia em grupo, né? Que eu gostei muito de fazer terapia em grupo. E era no SUS que eu fazia. E essa terapia em grupo. E isso foi chato, porque eu tava começando. Eu tava realmente gostando do SUS, desse terapia em grupo, por causa que quando eu terminei de fazer a terapia em grupo, eu falei pra minha mãe: Nossa, essa foi a melhor sensação que eu já tive em todos os meus anos de terapia. Por causa que eu sempre fiz terapia sozinho, então em grupo foi melhor.
você sempre foi uma criança que teve dificuldade de se socializar com as pessoas, com outras crianças, e hoje como é que você prefere ficar mais sozinho? Como é que seria isso, Lucas? Ser sincero, não tenho amigos nenhum. Mas pra mim tá tudo bem, por causa que eu nunca liguei exatamente pra isso. Meus amigos de verdade são Deus, minha mãe e meus primos, eu acho. Mas, é, mas minha socialização é assim. Eu já tive amigos realmente da escola de verdade, a gente conversava, etc. Só que não eram muitos alunos. Acho que era no máximo de 3 a 4 amigos que eu tinha, Uhum. amigos que veio na minha casa o tempo todo, a gente fazia um montão de coisas juntos, nós brincávamos, etc. Nunca foi assim. E a gente só decidia na escola mesmo, a gente conversava, batia um papinho legal sobre um montão de coisas. É, mas logo a gente começou, mas logo as pessoas começaram a crescer ao meu lado. Não, muitas pessoas começaram a crescer e eu ainda sou praticamente o mesmo ainda. Eu gosto desses esportes de correr, etc. Apesar de que eu não faço mais isso. Eu ainda tenho uma mente de uma criança que tem do primeiro ao quinto ano, ainda tenho essa mente. Mas Uhum. se eu perguntar, né, para os colegas meus que eu tenho para fazer esse tipo de coisa, eu acho que eles vão rir da minha cara. Por causa que eles vão pensar que eu sou muito infantil para eles, né? E tudo, eu sou certinho demais, por causa que eu me esforço na escola, também por causa que eu quero ter muito um futuro bom acadêmico. Eu vou. E para eles, para ser sincero, eu acho que eles que são mais infantis do que eu. Por causa que eu acho, por causa Uhum. que eu vejo. Eu não posso falar eu não posso falar, eu não posso falar por eles, mas do meu ponto de vista, às vezes eu vejo eles fazendo coisas que não se pode. Eles querem mostrar que são adultos, por exemplo. Ah, eu sou responsável, eu sou adulto. Então, já que eu sou adulto, eu não preciso escutar a professora, eu sei muito bem me virar sozinho e eu não preciso estudar para nada. Eu acho que eles são assim mesmo. E quando é prova, eles falam: Ah, eu não vou estudar não, por causa que eu sou adulto e que eu devo fazer minhas próprias coisas, minhas próprias regras. Então eu não vou escutar a professora chata, nem esses diretores idiotas e etc. Eu acho que eles falam assim, mesmo na cabeça deles. Mas eu sei. E quando era de prova, o trabalho eles se ferram, né? Eu já vi isso acontecendo com vários alunos. Só que do sexto ao nono ano começou isso. E sempre fiquei praticamente na mesma turma, só levando um ou dois. E assim, eu não sei se eles já se tocaram que o mundo deles não é assim. Por causa que, como eu disse, eles podem ser bem mais infantis do que eu. Falando, como dizer, com coisas inapropriadas para a idade deles. Eles falando de coisas que eles não deviam nem deles, por causa que eu sei que são muito novos para falar dessas coisas. Eu acho que eles não deviam nem pensar nisso. Por causa que eu escutei eles falando de coisas que nunca se deve passar, nunca passou na minha cabeça. E isso foi muito feio. Mas eu sinto que eles acho que alguns mudaram, outros não. Mas acho que a maioria, sim. Hoje eu faço aula online com muitos colegas meus de sala de aula, do primeiro ano colegial, e que eu fui presencialmente um dia, foi dia 18 de fevereiro, e eu conheci pessoas bacanas. É, claro, uma vez ou outra eles falam palavrão, mas eu sei que eles são pessoas de bem. Uhum. Eu vejo que, às vezes, quando passa do nono ano, eu não sei, mas às vezes, apesar com o mesmo linguajar de antes, parece que um ou dois deles, se amadurecem, claro, com o mesmo estilo de vida, ainda falando palavrão, mas com bom senso agora das coisas. Às vezes
Travou um pouquinho aqui. Cabeça, ou a mãe ensinou isso para eles, ou eles aprenderam tudo isso sozinhos, né? Mas eu vejo que muitas pessoas da minha sala são gente de bem, que, que a maioria era meninas, né? E que nunca ouvi falar falando palavrão, nunca até agora no Google Meet, que eu faço só pelo Google Meet. E acho que eles nunca falam palavrão, né, na vida delas. Bom, mas não na frente do professor, óbvio que não. Mas Uhum. é assim que eu vejo o mundo. Eu não sou uma pessoa de fazer muitos amigos, e se eu fizesse amigos, eles têm que gostar da mesma coisa do que eu. A gente se fala um montão de vezes, por causa que hoje mesmo, quando a aula terminou, os meus colegas continuaram na sala, conversando sobre anime, mangá. Eu saí por causa que, sei lá, eu não sentia vontade de ir lá. Eu me senti tão desolado. Foi a primeira vez na vida, eu me senti muito para trás. Então, eu saí de lá. Quero que ele seja. Eu não posso realmente mudar as pessoas, não posso mudar o gosto delas. Eu sei que eu posso mudar meu gosto para umas coisas que eu nunca pensei em gostar, que eu gostasse, mas é o mundo mesmo. Eu tenho realmente que aprender a viver nele e fazer coisas certas para as outras pessoas e não ficar julgando elas. Mas é difícil, senhora, é difícil demais, às vezes mudar. Às vezes eu entendo eles por causa que eu já tentei mudar às vezes meu comportamento, mas nunca consegui. Às vezes eu faço coisas que muitas pessoas vão achar estranho, tipo estereotipias que eu faço isso, mas eu sei que eu tenho que mudar toda a minha personalidade por causa que eu já estou envelhecendo e eu tenho que agir mais como o homem responsável. Mas às vezes eu gosto só mesmo de ficar mexendo no meu celular. E às vezes eu tenho realmente que fazer exercício físico, por causa que eu realmente estou acima do peso. Mas é realmente difícil para autismo mudar de rotina, né? Mas é a vida, eu tenho que aprender com isso. Sim. Lucas, você prefere conversar mais com adultos ou com pessoas da tua idade? Eu vi que você falou que às vezes você ali com os teus colegas, eles têm uma outra mentalidade, algumas outras atitudes, mas assim, para você conversar e acho que você deve, não sei, você pesquisa, gosta de ler essas coisas, como é que é essa questão? Eu realmente prefiro conversar mais com adultos, por causa que eu sempre me dei bem com professores. Mesmo aqueles que sejam mais rígidos com os alunos, eu sempre me dei bem com eles. E hoje em dia eu tenho professores eles, alguns deles falam que nem da nossa idade, pessoas da nossa idade. Eu gosto disso, por Uhum. causa que dá para entender mais a matéria deles. Para mim, assim, para gostar de uma matéria, você tem que gostar da pessoa que está te dando essa matéria. Uhum. Então, esse é o caso de história e tecnologia. Tecnologia está sendo difícil, mas história, eu sempre gostei de história e acho que tô gostando muito desse professor e é por isso que o meu vocabulário às vezes parece mais de adulto do que de uma pessoa da minha idade. Eu às vezes converso com meus colegas quando o professor não está no Google Meet, a gente fala sobre o dia a dia, sobre a escola, nos ajudamos às vezes em provas, por causa que a semana é prova de avaliação essa semana. Mas para mim, eu prefiro conversar mil vezes com adulto do que com uma pessoa da minha idade, por causa que eu já tenho mais experiência. Eu sempre gostei de conversar com adulto desde que eu era pequeno. Na verdade, acho que foi desde o primeiro ano da escolinha. Eu sempre conversei mais não, do primário. Eu sempre conversei mais com adultos do que com as crianças. Eu nunca fui muito de enturmar também. E eu só conversava sobre meus hiperfocos. E acho que quem gostava mais encantava as pessoas, os professores de ciências. É que meu hiperfoco hoje em dia são animais.
Então, eu sei um montão de coisas deles, mas eu tô um pouco enferrujado nessa parte. Mas tudo bem. Eu vou aprendendo cada vez mais coisas novas sobre o mundo e o mundo vai aprendendo coisas novas, cada vez coisas mais novas sobre mim. Então é isso mesmo. Lucas, você pretende cursar uma faculdade? Já pensou em, se você pretende cursar, você pensou em algum curso já? Curso, faculdade, deixa eu ver. É, Faculdade, eu já pensei em fazer zoologia, só que as coisas chatas de toda faculdade é o Enem, vestibular. Eu não gosto disso, por causa que para estudar eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Para qualquer coisa de escola eu sempre fui ansioso. Bom, eu estou num grau mais alto hoje em dia, por causa que anteriormente não era tão assim, mas para estudar, mas acho que eu melhorei um pouco nessa parte de estudar. Tô falando coisa, é que eu tô com mais ansiedade em parte de trabalho, fazer trabalho de escola, do que antes. Sim. Antes eu era mais tranquilo nessa parte de fazer trabalho, mas Uhum. hoje em dia, para estudar, tô de boa, para estudar para prova, etc. E eu tô mais tranquilo. Mas quando eu era mais jovem, vixe, Maria, eu já fiquei até doente, só para fazer por causa de uma prova. Eu já fiquei até doente com febre. E caramba, eu me sentia tão, tão ruim naqueles dias com provas. A senhora sabe o quanto? É, a ansiedade às vezes atrapalha, né, um pouco, né, deixa a gente nesses picos de ansiedade aí, dá uma atrapalhada às vezes, É, né? Eu também já sei o que que é isso. É bem difícil, tem que saber controlar, né? Tem que buscar alguma coisa aí pra. é por isso que eu tomo remédio. Lucas, tu toma? Mas é para ansiedade leve, não faz praticamente nenhum efeito. E agora que eu vi, passou tão rápido que eu nem percebi o horário da nossa live tá acabando, que já deu 8 horas, eu nem percebi. Ah, tá. Você quer continuar mais um pouquinho? Não, acho que já deu nosso horário. Por causa que eu sou Perfeito. assim, papo. Uma hora tem que fazer uma Tá, hora certinho. Por causa que às vezes eu tá fico olhando certo. o horário. Ai, caramba, quando essa live vai acabar? Por causa que quando eu sou assim quando termina o nosso horário, tipo uma hora. Mas eu sou assim, eu não consigo ficar um minuto salvar a live mesmo assim. Sim, então eu quero te agradecer, eu quero que o pessoal olhe a tua página, que nós ia falar dos desenhos, você já comentou, tem muito conteúdo lá, que é uma alta habilidade sua dos desenhos que você falou, né? E quem quiser, né, então vai estar à disposição para olhar mais os teus conteúdos, conhecer um pouquinho da tua história, vi que tem um linkzinho lá de uma entrevista, né, Lucas? Então, daí a gente agradece aí por todo esse por você ter aceitado conversar com nós, expor a sua vida, as suas dificuldades, o que você passou. Deixar um abraço para sua mãe do Instituto EIAU, que ela se sinta acolhida por nós e você também. A hora que você quiser fazer uma próxima live, a gente vai fazer, tá? E se um dia você vier para o Rio Grande do Sul e quiser nos conhecer, vocês vão ser bem recebidos aqui. A gente vai fazer muito gosto, tá bom? Mas só se pagassem a passagem e tudo mais. Tá bom. E outra coisa que eu Vamos quero ver falar uma rapidinho, possibilidade, então. outra coisa que eu quero falar rapidinho, essa camiseta que eu tô usando agora. Eu ganhei Ah, tá. de uma pedagoga chamado Autismo. Peraí. É, conheça, conheça, entenda, respeite e inclua. Tá dizendo aqui. Foi a Vanessa, pedagoga, que me deu essa camiseta de presente.
E Vanessa, se você estiver aqui, muito obrigado mesmo por essa camiseta. Eu adorei a tua camiseta, é muito show de bola, adorei. Bem joia mesmo. Obrigado. Gente, obrigada e uma boa noite. Lucas, gratidão por tudo, tá bom? Obrigado, Marta, igualmente para você. Então, deixa eu ver aqui. É Então eu isso vou mesmo. encerrar a Então, live, tá, gente? tchau. Então tá, boa noite. Beijo. Tchau.